Bom dia, bom dia. Você está no Focando Vidas. Estamos ao vivo hoje e nós gostaríamos que realmente você aproveitasse muito o que nós vamos tratar. Nós trouxemos uma pessoa especial que vai discutir a respeito do que está acontecendo nesse mundo, ok? E se você é a primeira vez que está conosco, você está dentro de um ministério LVO, Luz e Vidas Orientais. Nós trabalhamos com chineses, japoneses, coreanos e também o pessoal judeu. E eu gostaria que você realmente visitasse também o nosso canal, Raul Nogueira Canal. Entre lá, se inscreva, coloque o sininho, tudo aquilo que o pessoal recomenda e entra no playlist. Ali tem mais de 400 mensagens. E inclusive essa que está aqui vai estar já postada lá assim que termina. E que você esteja orando, né, por nós. Realmente nós temos procurado expor a palavra de Deus. Não aquilo que eu, pastor Raul, acho, mas assim o que a palavra de Deus diz. Então, se você puder depois compartilhar isso que nós vamos falar hoje, seria muito bom. Nós vamos estar orando agora e que você possa realmente aproveitar e convidar os seus amigos, ok? Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, porque sabemos que aquilo que nós vamos falar hoje é um assunto muito importante. Então, que o Senhor nos conduza, ilumine os textos e tudo aquilo que vamos falar seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe aqueles que estão conosco e também aqueles que estarão depois, quando entrar no canal e também no Face. Nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja realmente conduzindo tudo que vamos falar e que muitas pessoas possam ser abençoadas e esclarecidas em algo que realmente muitos não sabem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito bem, muito bem. Eu queria que você se apresentasse. Nós estamos com uma pessoa que nós já conhecemos há um bom tempo. Ele vai falar sobre um assunto a respeito do que está acontecendo nesse mundo e muitas pessoas não sabem. Aliás, o que foi falado recentemente por uma conversa entre duas cantoras, ele vai até talvez poder tocar nesse assunto. Seu presente, meu querido. Bom, meu nome é Pierluigi, eu nasci na Itália, vim aqui para o Brasil com 2 anos de idade. Fui religioso a minha vida toda, até o dia que eu conheci Jesus, em 1983, como Senhor e Salvador. E ali Deus começou uma transformação na minha vida. Entrei para o Ministério da Palavra, sou casado há 43 anos, com a minha esposa Ângela, 2 filhos. É isso. Muito bom, muito bem. Nós vamos ter muito o que conversar. Bom dia, seu Marcos. Bom O que dia, você tudo conta? bem? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí, né? Mais um podcast. Uhum. Alguma novidade a respeito do que você está trabalhando? Então, a gente está fazendo muita prospecção, né? Então, Conta para o pessoal, as pessoas muitos não estão sabendo o que você faz na vida, não. então, que nem, por exemplo, a gente tem uma empresa de advocacia que está fazendo trabalho com a gente. Ele quer ser divulgado, por exemplo, em São Caetano. Então, a gente está fazendo trabalho com ele. Então, ele coloca, a pessoa coloca no buscador, quer um advogado em São Caetano. Então, acha ele, entendeu? E o nome do que você faz, o que é? Tem 2 nomes que o pessoal usa, né? Que é gestão de tráfego pago ou anúncios online, né? Ok. Eu ouvi você falar em negócio de local, seria Campinas e cidades perto, ou Não, dá isso para mais você, longe? você pode fazer uma campanha em Campinas e nas cidades ao redor, se você quiser. Ou se você quer localizar só numa cidade, dá para fazer também. Ok. Como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Tem o meu site, que é o MKT Ultra, e tem o meu telefone de São Paulo e de Campinas, que é o 11 94723 1984 ou 19 98 25 25 965. Muito bom. Amada esposa, mais uma vez juntos. Bom dia a todos, né? Com grata satisfação de poder estar aqui, né? Com o pastor Pierre, com o Marcos, Raul, Caio.
e falar, né, da palavra de Deus, que nós fomos comissionados, né? Então, que Deus nos ajude. Amém. E aí, Caio, tudo bem? Tudo bem, pastor? Muito bom. O Caio é o homem da técnica, né, que faz tudo aqui. A gente só pode estar exatamente falando com vocês agora por causa dele. Meu querido, o tema que nós vamos estar trabalhando hoje, será que o mundo sabe o que está para acontecer? Hein, Pierre? É uma pergunta Será? interessante. Ó, né? tem uma passagem que você mesmo me indicou, que Sim. lembrou, Sim. foi bem interessante, que está em 2 Pedro capítulo 3. Fantástico. E eu uma vez eu ouvi de uma pessoa muito perto na família, né? Uhum. Quando a minha esposa comentou que Jesus estava Jesus está voltando e tal, ele riu e falou que riu já há Tem tantos 2000 anos que ele 2000 está ele fala vindo de e não cadê vem, ele? né? Bem, a palavra aqui diz assim, 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, os céus, bem como terra, a qual surgiu das águas e através das águas pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo, daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus, que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que teria esse texto com o tema que nós estamos falando? Será que o mundo está preparado, está percebendo, inclusive, que o sistema está sendo montado para algo tão difícil, um período tão difícil? Será que o mundo está sabendo disso? É uma pergunta importante. Né? Por que ela é importante? Porque quando a gente começa a falar sobre eventos futuros, já existe um preconceito. Né? Um grupo de pessoas vão taxar como um tipo de radicalismo, né? Outros vão dizer esse pessoal é fanático, né? E então já existe um preconceito em relação a isso. Né? Mesmo porque também existem aventureiros nessa área, Sim. pessoas que não conhecem as escrituras, Falam bobagem. falam bobagem, ok? Pessoas que nem têm a escritura como verdade para suas vidas e tentam, né, adivinhar as coisas em relação ao futuro. Em todos os segmentos tem esse tipo de adivinhação. E as pessoas encaram a escatologia ou doutrina das últimas coisas como se fosse também algo de adivinhação humana, mas não é. Né? Então existe um preconceito e, na verdade, a Bíblia chama essas pessoas que desdenham dessas verdades que estão na Bíblia, usa um termo até um termo pejorativo, quando diz que é escarnecedores, são pessoas que zombam. Né? Então, esse é o mundo que a gente vive hoje. Né? As pessoas desprezam Deus, desprezando o ensino de Deus. Sim. E fazem isso, às vezes, sem perceber. Pierre, o assunto que nós vamos tratar hoje tem a ver com aquela conversa entre as duas cantoras no carnaval, lá na Bahia? Esse assunto é bem polêmico, né? Eu ouvi o que foi falado. Né? Sim, tem a ver. Né?
respeitando os dois lados, ok? Uma das cantoras cometeu um erro, infelizmente, de querer datar quando isso vai acontecer. Sim. Então, isso é um erro teológico, né? A Bíblia deixa bem claro que esse acontecimento pode acontecer a qualquer segundo, mas não há data. Exatamente, até antes de nós terminarmos aqui. Sim. E pode ser que demore muito mais tempo, porque a palavra de Deus não nos dá essa liberdade de datar. O que está dizendo é, pode acontecer a qualquer momento. E a ilustração de um ladrão que pega a gente de surpresa, assim por diante. Então, houve um erro desse lado. E do outro lado, também houve um erro, né? Simplesmente não acreditando claramente, né, nas Escrituras, inclusive dizendo, né, que isso pode ser impedido. Né? Ok, não vai... A palavra de Deus afirma categoricamente que tudo que está nas Escrituras vai ser cumprido. Ou seja, existe uma agenda de Deus que eu que caminho há 45 anos, a gente está vendo se cumprir literalmente. E nós estamos assim, eu estou vendo, né? Eu até falo com o pessoal, há 45 anos atrás, quando a gente lia, por exemplo, Apocalipse 13, de uma imagem com fôlego de vida, e as pessoas me perguntavam, mas como é isso? Eu falei, não sei, não tenho nem ideia, mas que vai acontecer, tem. Isso. E eu sempre falo, se você entrar hoje no YouTube, buscar um templo budista no Japão, vocês vão encontrar uma robô que representa uma das deusas do budismo e que está falando, ensinando sobre Buda para aqueles homens que estão ali, e aqueles líderes religiosos se prostram diante dela. Então, o que vai acontecer é mais ou menos semelhante. Sim. Tá? Bom, mas uma coisa importante nessa citação é que o escritor, que é Pedro, ele cita algo que até cientistas, né, sabem que aconteceu no mundo, que é a questão do dilúvio. Sim. Sim. É algo histórico, é algo, né, comprovado, né? E que naquele contexto as pessoas também estavam zombando o que aconteceu no dilúvio. Imagine o dilúvio de Noé num contexto que nunca havia chovido. Qualquer pessoa que ouve isso vai falar, Noé, você é louco. É louco, né? é verdade. Okay? Mas aconteceu. E hoje o paralelo é esse, né? Não, o mundo vai acabar, como as Escrituras dizem. Apocalipse fala de maneira bem detalhada a respeito disso, ok? E ele faz essa comparação. Sim. Né? Então... uma coisa que eu acho interessante é que eu sempre falo com meus discípulos, né, que a escatologia assim, é o cumprimento, né, das promessas de Deus na palavra. Então, a gente pode perceber isso pela palavra, que foram cumpridas vírgulas e pontos. Né? Então, assim, tudo que Deus falou se cumpriu. Né? Então, a gente tem certeza que tudo que ele falou, né, que ainda não aconteceu, vai acontecer. Exatamente. Eu lembro que naquela discussão das duas cantoras, que nós respeitamos as duas cantoras, são profissionais, não é? Foi citada uma palavra que, quando a gente pega 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente vê que é a palavra arrebatamento. Tá bom? Então, lá no 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo vai citar algo que eu gostaria que depois se desenvolvesse. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir aqui não é como alguns pensam, que o pessoal morre e sai do ar, né? Não. Dormir em Cristo, mas está muito bem, bem acordado lá com Ele, viu? Então, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Então, a partir daí, me fala um pouco a respeito. É muito interessante esse texto, né? Primeiro, por que Paulo usa o termo dormem, ok? Toda vez que Paulo se refere às pessoas que
reconhecem Jesus, reconhecem que são pecadoras, reconhecem que Jesus é o único meio de salvação. Essas pessoas têm a vida eterna, ok? Então, ele usa o termo dormir para aquelas pessoas que creem nessa verdade. Por quê? Porque ele está se referindo ao corpo, ele não está se referindo à alma da pessoa. Então, quando a pessoa falece, há uma separação da alma em relação ao corpo. O corpo vai ser enterrado, mas é algo temporário. Porque existe uma promessa de que um dia esse corpo vai ser ressuscitado sem mais defeitos, sem os efeitos do pecado e assim por diante. Por isso que ele usa o termo dormem. Mas aí as pessoas também fazem confusão, porque pensam que quando uma pessoa falece, quando uma pessoa morre, né, a alma também está dormindo. E é um erro, porque a palavra de Deus diz que ausente do corpo, uma pessoa que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, logo depois, em seguida, ele já está na presença de Jesus, já está desfrutando inclusive do quando céu. a gente vê Apocalipse, e mesmo em Lucas também, Isso. você vê pessoas ali louvando a Deus, adorando a Deus, Exatamente. pessoas reclamando com o Senhor, Senhor, o Senhor não quando? vai, quando o Senhor não... Então, dormir ali é difícil, né? Exatamente. E o termo que ele diz aqui, né, que não tem esperança, ele se refere às pessoas que acreditam que a vida aqui se limita a esse tempo que a gente vai viver aqui. Comamos, bebamos... Exato. Né? Então, essas pessoas não têm uma esperança. A vida deles se limita a 80, 90, 100, 110, não importa. Ok? Mas a Bíblia diz que, na verdade, existem dois destinos distintos um do outro, né, que as pessoas não gostam, né, nem de pensar nisso. Né, a gente evita essa questão da morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que existe um lugar de sofrimento eterno, existe um lugar de qualidade de vida, né, eterna. Existe essa distinção. Ok? Então, nós somos aqueles que têm esperança, e ele apresenta a esperança logo em seguida, no versículo 14, quando ele diz que Jesus Cristo morreu, e é verdade, e ressuscitou. Ok? Sim. E também, né, vai levá-lo na companhia dele aqueles que dormem. E aí a gente lembra aquele exemplo daquele ladrão, né? Tem dois ladrões, quer dizer, dois perversos, mas um deles se arrepende, e Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas ele nem foi batizado. Meu. Exatamente, né? Ainda bem, né? Para provar para nós que nenhuma ação humana, né, vai fazer com que a gente mereça ou garanta alguma coisa no céu. É exclusivamente a confiança no que Cristo fez. Para a gente, então, esses versículos, ok, né? A partir do 14. Isso. Então, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso, aqueles que confiam em Jesus. Ok? Sim. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós, os vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Aqui nós temos uma profecia. Não é? Por que Jesus foi rejeitado pelo seu povo, né, há 2000 anos atrás? Porque o povo não entendeu, né, a obra de Jesus. Jesus precisava primeiro resolver o problema do pecado do ser humano, e esse problema só pode ser resolvido em Jesus viver uma vida perfeita, para poder morrer no lugar dos imperfeitos. Ele assume as imperfeições dos pecadores e nos presenteia com a sua perfeição, e aí nós temos a salvação gratuita. Não é? E aí ele começa a descrever sobre uma segunda vinda. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ele vai vir também para reinar. Sim. E para reinar diante de ou sobre todas as nações. Sim. É uma promessa que está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E Apocalipse, os últimos 3 capítulos de Apocalipse mostra como é que isso vai acontecer. Ok? Então ele está falando dessa volta de Jesus física. Eu costumo dizer, né? Na primeira vinda ele veio através de Maria, ok? E quando ele entrou na cidade, ele entrou através de um jumentinho. A segunda vinda não vai ser como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda vinda é como rei. Não é?
E aí Apocalipse descreve isso, Amém. né? E ele vem montado no cavalo. E num cavalo branco, não é? E vem atrás Pra dele vencer. um exército E pra também de vencer, cavalos né? brancos, que é a simbologia de alguém que vem para colocar as coisas em ordem E olha, aqui no planeta Terra e que, na Exato. verdade, acaba sendo uma guerra, né? Sempre, né? O bem contra o mal, o Que vai pecado ser. contra aquilo que é correto É. e assim por diante. Sim. Mas ele está dizendo o seguinte, mas ele fala, olha, nesse período, ok, existem dois tipos de cristãos, vamos chamar assim. Existe um grupo de cristãos que já faleceram Sim. e os corpos estão enterrados. E existe um grupo de cristãos que ainda estão vivos. Por exemplo, se for isso hoje, então nós aqui fazemos parte daqueles que estão vivos. Ok? Então vai acontecer algo, né, nesse momento. Aqueles que morreram primeiro, a Bíblia diz aqui, né, não, Não aqueles que já tombaram, que já morreram, nós não vamos na frente deles, né? Nós vamos junto com eles, então vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de uma transformação do nosso corpo, Primeiro eles ressuscitam, a gente é transformado e sobe junto com ele, e isso é o arrebatamento, que, na verdade, já existem várias outras teorias a respeito desse acontecimento, que é aquilo que a Bíblia chama de operação do erro, na qual, quando isso acontecer, as pessoas não vão dizer, ou foram abduzidos, ou foram, né? Irmão, Tem uma quando eu me desculpa, né? converti há Tem uma 45 anos atrás, tinha um livro espírita que falava o seguinte, que os evangélicos estavam impedindo a evolução da Terra, do ser humano. Sim. E que viria, então, seres extraterrestres que estariam retirando esse pessoal que está impedindo esse crescimento, colocariam um líder deles aqui para ajudar os que ficarem nesse aperfeiçoamento. Então, como o diabo não pode impedir, então ele montou tudo um Vai esqueminha. Né? mascarar. Marcos, tem alguma pergunta? Você está com cara? Quem quer fazer uma Vai pergunta? mascarar. Sério? Sério. Não, é porque vocês falaram eu só queria entender um pouquinho melhor aquelas pessoas que não estão vivas, né? Mas já vão ser arrebatadas com os corpos. Elas vão vir para a Terra ou vai ser já não sei onde elas estão? Boa pergunta essa. Boa pergunta. Não é? Bom, Hoje quem responde é você. ok. Bom, tem coisas que a gente usa uma lógica, ok? Uma verdade bíblica. Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele ladrão, ele foi enterrado como Jesus foi. Sim, Então, da mesma o forma. que é que está hoje no paraíso? Então, A pessoa dele. a pessoa dele, ok? Aí as pessoas dizem, mas o quê? A alma e tal. Não, o homem foi criado de forma completa, com o corpo, a parte imaterial e a parte material. Corpo e o espírito. Então, a gente temos essa informação. Hoje estarás comigo no paraíso de maneira consciente e tudo mais. Então, nós dizemos, provavelmente estão com um corpo provisório. Sim. E eu só vou ficar com isso, porque a Corpo Bíblia... espiritual. Eu não vou ficar inventando Sim. a Bíblia, ok? Por outro lado, ainda não é algo que está completado, ok? Por quê? Porque a morte é algo que foi criado, cuidado com o que eu estou dizendo, né? Aconteceu por causa da desobediência de Adão, que era o nosso representante, ok? E o inimigo, que a gente chama de diabo ou Satanás, ele existe para tentar frustrar o plano de Deus. Sim. E essa realidade da transformação do corpo é como se Deus está dizendo o seguinte, olha, ele não vai frustrar absolutamente nada, ok? Eu tenho um corpo preparado e quando isso acontecer é algo instantâneo. A Bíblia diz que é num piscar de olhos. Então, quanto tempo demora para que aquela alma, aquele corpo provisório, assuma o seu corpo definitivo? A Bíblia diz que é um piscar de olhos. E quando a gente está falando sobre Deus, nós estamos falando de alguém sobrenatural. Nós estamos falando de alguém que simplesmente criou o universo dando ordem de comando. E nós entendemos que ele desce, Marcos, porque a palavra diz que nós vamos encontrar com ele nos ares. Se eu tivesse a transformação nos ares, eu não preciso... Então, não, a palavra mostra que eles são transformados, porque
Você lembra do que nós conversamos? Aquele exemplo, né? Apenas uma ilustração dos ossos secos que vão se colocando. Tá, claro, aquilo é com respeito a Israel, não tem nada a ver com isso aqui. Mas é uma boa ilustração. Isso. Então, eles vêm, Aquele ok? corpo O Senhor provisório. fica nos ares, Certo. aguardando. Eles são ressuscitados. Inclusive, quem foi queimado não foi refeito tudo. Você está vivo. Você é transformado e num piscar de olhos você se encontra com o Senhor. Agora, é muito interessante a questão da palavra de Deus. A inspiração das Escrituras, ela afirma o seguinte, que cada palavra que foi usada, e é lógico que nós estamos falando das línguas originais, elas são inspiradas por Deus, elas são exatas, e que até o pingo do i, se fosse na língua portuguesa, ia ser cumprida, né? E o texto diz o seguinte, ora nós nos declaramos por palavra do Senhor, então aquilo que está sendo falado aqui, ok? Sim. É algo que vem de Deus, não veio da telha, né? Do escritor, que é Paulo, ok? Sim. Então ele está dizendo o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda, isso é, que não vai experimentar a morte, de modo nenhum iremos na frente daqueles que já tombaram. Sim. Porquanto o Senhor mesmo, e quando se fala sobre o Senhor, ele está falando de Jesus Cristo, ok? E a palavra Kyrios é Deus. Exatamente. Estamos mostrando que ele é Deus. Isso. Dada a sua palavra de ordem, é interessante, né? O poder de Deus é demonstrado através de ordens de comando. Eu sei que as pessoas zombam quando a gente fala que o mundo foi criado em 6 dias, porque no 7º descansou, e diante de ordem de comando de Deus, porque a palavra dele já tem poder. Esse é o poder de Deus. Sim. Eu costumo dizer, né? Eu acho que precisa muito mais fé de acreditar que o mundo veio de um acaso. Se eu pegar essa xícara e jogar por cima, eu fico brincando, né? Eu vou pegar essa xícara, vou jogar, vai quebrar. A hora que cair aqui, não vamos ter uma xícara, vamos ter um jugo completo de jantar. Vá ter fé assim lá longe, né? Eu acho que precisa de muito mais fé nisso do que simplesmente acreditar. Existe um ser superior tão poderoso que simplesmente ele dá uma ordem de comando e as coisas acontecem. Ok? Então, tudo acontece debaixo de uma ordem do Senhor Jesus. Ok? Então, nós os vivos, o que é dada a ordem de comando, ouvida a voz de um arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. A gente brinca assim, né? Quantos segundos antes a pessoa precisa acordar porque ele está 7 palmos debaixo da terra? Então é por isso que a gente não vai preceder, né? No fim, vai subir todo mundo junto. Mas eles precisam um décimo de segundo para sair, porque eles estão lá no andar de baixo, vamos dizer assim. Mas é interessante esses detalhes, não é? E é interessante que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Você morre. Aonde você vai estar? Eu tenho certeza, se você é crente, que está no céu, porque a palavra fala, trará juntamente em sua companhia. Ora, se Jesus está no céu... Eu tenho uma pergunta. A forma como a gente enterra os nossos mortos tem a ver com isso aí ou não? Porque assim, você pega os povos como os alemães antigos, eles queimavam, né? Parece que queimavam o corpo. Essa forma que a gente enterra hoje, né? Tem a ver com essa questão do arrebatamento do corpo, de estar com o esqueleto? Tem alguma coisa a ver com isso ou não? Bom, eu vou tentar responder baseado na história, ok? Houve uma época no cristianismo em que as pessoas discutiam. E essa discussão veio depois que faz parte, por exemplo, do nosso costume, cremação. Né? E por quê? Porque a cremação era um ato em que os não cristãos praticavam porque eles acreditavam numa outra vamos dizer assim, numa outra maneira de lidar com a morte. Né? Então, os vikings, aquele pessoal lá, queimavam, ok? Demonstrando pouco valor em relação ao corpo, vamos dizer. Sim. E o cristianismo sempre
fazia questão de preservar o corpo o máximo possível, demonstrando um certo respeito, que demonstrava, olha, até o corpo vai ressuscitar. Ok? Mas, teologicamente falando, não. Por quê? Porque cristãos morreram queimados e nem foram enterrados na época de Nero, por exemplo. Né? Quando o navio afunda e os peixes comem tudo aquilo, quer dizer... Leões comeram. E ainda a realidade, a maldição adâmica é o dia que você comer, você vai morrer. E Deus falou, és pó e ao pó tornarás. Ok? Então, o modo que enterramos hoje, não. Okay? Agora, a motivação pelo qual, aí... muitos começaram a preservar, porque é bom, já que vai ressuscitar, se o corpo estiver bonitinho, porque, né? Mas para Deus não precisa mesmo disso. Mesmo que ele queime ou algum animal coma, a terra também vai comer o corpo. Sim, exato. A terra não, mas os vermes, os vermes vão comer. Então, o que vai ficar ali? Os ossos. O princípio aqui é o seguinte, aquilo que o inimigo tentou fazer no Éden, não vai ter sucesso. Por quê? Porque no final Deus tem uma solução, e essa solução é através do Senhor Jesus Cristo. Então esse arrebatamento é assim, quer dizer, a gente vai desaparecer. Sim. Lá em 1 Coríntios 15, 51, a gente tem uma boa... Isso, descrição. 1 Coríntios 15, 51 em diante. E esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque existe entre os religiosos, entre os evangélicos, uma frase que me incomoda, né? Na qual diz, olha, existem doutrinas mais importantes e doutrinas menos importantes. Isso é um erro. Todos são importantes. Exato. Tudo que está na palavra de Deus, ela é importante e precisa ser interpretada com exatidão. Não significa que nós não vamos cometer falhas na interpretação, pode acontecer, mas não deve acontecer. Isso é só uma verdade. Não deve acontecer de propósito. Exatamente. Você pode cometer um baita de um erro doutrinário até que o dia alguém te vira, ó, você está interpretando errado. E você fala, puxa, é verdade. E já aconteceu comigo. Pode ser. Muitas coisas que e depois não era bem assim, né? E graças a Deus que dá para corrigir. Mas o assunto aqui é o assunto de ressurreição, que pouca gente fala, que é a ressurreição do corpo. Né? E Paulo trata essa questão da ressurreição do corpo com muita severidade, como uma doutrina extremamente importante. Né? Que tinha um grupo de pessoas dizendo que o corpo não ia ressuscitar. O corpo você morreu, joga fora, não tem problema. Né? Então, esse corpo quando morrer, realmente ele não tem valor. Mas esse corpo, ele representa o plano de Deus para o ser humano. Entende? O ser humano foi criado para ter um corpo, uma parte física e uma parte, né, que a gente chama de espiritual. Então, isso é o ser humano. E aí ele vem defendendo, e aí o que o pastor Raul citou, que ele vai mostrar aí o que é essa ressurreição, o que é essa transformação do corpo. Né? Olha isso, né? Provavelmente a partir do versículo 50, né? 51, tá bom. 51, né? Eis que vos digo um mistério. O que é o mistério? É algo que não era claro no Antigo Testamento e que agora no Novo Testamento, através da inspiração, é revelado. Agora não é mais mistério, porque agora ele vai falar para... Mas para o ouvinte original era um mistério. Né? Ok? Nem todos dormiremos. Olha como ele cita o termo dormir sempre quando ele está falando com os cristãos. Com aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Mostrando que esse corpo... tombar é algo temporário. É como o nosso sono. Ele tomba lá para descansar no travesseiro, no dia seguinte vai levantar. Ok? Ele diz, ó, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos aqui é esse grupo, não é toda a humanidade. É específico. Okay? Né? Ele está falando com aqueles que creem. Ok? Num momento, num abrir e fechar de olhos. Alguém já calculou isso, eu nunca lembro, né? Quantos milésimos de segundo, mostrando que é algo instantâneo mesmo, né? Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e a trombeta, para o povo de Israel, e agora também para o cristão, sempre tem uma representação de algo que vai acontecer, para chamar a atenção.
ok? As guerras, elas eram travadas baseadas em som de trombeta, Sim. né? Porque você vai falar com uma legião de... Exato. Né? Isso Ok. tem toques específicos. Exatamente. É. Né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. De novo, aqueles que já tombaram, esse termo incorruptível, então é um corpo que não fica mais doente, é um corpo Sim. que não tem mais o desejo de pecar. Sim. Por exemplo, eu sou pastor, se você perguntar para mim, você tem vontade de pecar? Tenho. Eu tenho que ficar brigando Não sei Às se vezes. ele com o meu tivesse desejo. morto, né? Exatamente. Né? Mas esse corpo aqui não vai ter É, nem então. vontade de pecar. Que maravilha. É um corpo, exato, é um corpo que não vai precisar mais de botox, não precisar de mais. É um corpo Porque perfeito. não tem mais a natureza decaída. Exatamente, porque Deus criou Adão para ser imortal. Né? E ter sempre 30 anos. Alguém diz que o auge do ser humano é 30. Tá bom, então é isso aqui, você está sempre no auge. É o que ele está dizendo aqui. Né? Então, ressuscitarão incorruptíveis, não vamos mais ofender o nosso Deus com os nossos pecados. Né? E nós, dizendo se acontecer hoje, estão vivos, seremos transformados. Ok? Porque é necessário que esse corpo corruptível, esse corpo de... A corrupção aqui é corrupção em todos os aspectos. A corrupção moral e corrupção física. Sim. Decadência. Né? A gente morre, a gente nasce e para morrer. Sim. Ok? Para se desgastar, que é a consequência do pecado. Sim. Se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. Por quê? Porque nós vamos viver no lugar perfeito. E é isso que Deus planejou para o ser humano. E o que Deus planejou para o ser humano, ninguém tem poder para frustrar. Sim. E, de novo, foi por isso que Jesus Cristo precisou vir primeiro a esse mundo como Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. O que é morte? É muito mais do que morte física. É decadência em todos os aspectos e é separação de Deus. Isso é que dói. Exato. E é a separação da qualidade de vida que Deus planejou. Sim. Sim. Isso Então, é morte. quando a Bíblia fala de vida eterna, não significa que ele está falando exclusivamente da vida depois da morte. Porque a morte na Bíblia é chamada de morte eterna também. E como é que existe uma morte que é eterna? Então significa que é uma morte que nunca morre. Nunca É uma morte que não termina. Né? Assim, eu costumo dizer, pastor, não sei se estou certa, né, que o homem, ele é eterno. Ele tem o espírito, o que vai morrer é essa parte material. Mas assim, A pessoa mesmo é. a pessoa não morre. Agora o né? problema é onde ele vai. Que nem ele fala para o crente que ele vai, ele dorme. É o descanso, né? O crente, ele vai descansar até cumprir toda essa palavra. Aí vem, né? E o que descansa é o corpo. Exatamente. Porque, de novo, Paulo diz, ausente do corpo presente com o Senhor, hoje, no céu, a vida é dinâmica. Dinâmica. Quando você vai para Apocalipse e você vê as pessoas que morreram durante aquele período chamado de grande tribulação, por causa da perseguição, eles chamam os mártires. Sim. Aí a gente vê que esses mártires foram martirizados, morreram, mas Apocalipse os apresenta lá no céu, tendo um diálogo com Deus. Deus. Mostrando que Tá vendo? acabou a vida. Estão vivos. Isso, e a vida lá no céu ela é muito dinâmica. Dinâmica. Até achei engraçado, domingo o irmão falou, e eu tinha essa impressão também. Eu falava assim, mas eu vou ficar lá no céu só cantando? Mas que deve Se for ser ruim. só cantando, eu não quero ir, não. Deve ser chato, né? Eu falava, mas vai ser muito chato. Eu até dei risada quando o irmão falou. Aí, hoje, irmão, assim, depois, né, crescimento na palavra, a gente conhecendo mais a Deus, que só conhecemos a Deus pela sua palavra. Hoje aqui na Terra, né, vivendo nesse mundo caído, eu fico glorificando a Deus. Eu olho o céu, olho as duas, olho as estrelas, o mar. Eu imagino lá na presença dele, irmão, nós vamos estar toda hora falando, Senhor, que maravilha, Senhor, o Senhor é pleno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus, o Senhor é dono de tudo. Então, assim, hoje eu entendo, né, que estar com o Senhor é a melhor coisa do mundo, né? Mas antes eu achava, eu adoro cantar, eu amo música, né? Mas assim, eu vou ficar só cantando lá. Até para quem gosta, né? Muita coisa. O Caio, você teria alguma pergunta para fazer? Não. Não?
Marcos? Mas eu queria falar uma coisa, Fale. tá bom? Sempre que a gente fala de céu e inferno, né, as pessoas perguntam, mas o que é o inferno? Né? É um Porque lugar físico. o texto, quando foi escrito sobre o arrebatamento, sobre o futuro, diz, olha, para que nós não sejamos como os outros, sem esperança. Sem esperança. Ok? As pessoas não imaginam o que é o inferno, mas dá para imaginar muito. Quando Deus criou Adão e Eva para não morrer. Sim. Quando Adão e Eva pecaram, nós vamos perceber lá que logo em seguida, eles começaram a ter problemas. Sim. E os problemas eram problemas emocionais, Sim. de sentimento. Um olhou para o outro e falou, peraí, agora você está diferente. Um já começou a sentir vergonha. Então, a primeira coisa que o pecado afeta são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Sim. Logo em seguida, eles sentiram medo. Sim. A Bíblia diz que quando eles ouviram a voz, eles sentiram medo. Por exemplo, veio a culpa, né? Opa, Exato, ok. estou perdido. Ok, então, tudo que nós sentimos que é negativo é efeito do pecado. Medo, Sim. preocupação, ansiedade. Aí, dor física, eles não sentiam dor física. A dor foi aumentar, eles tinham uma sensibilidade, que era algo agradável, Sim. e agora a mulher multiplicou a dor do parto, quer dizer, era Agora algo sofrimento, agradável, É e apenas depois um pequeno sinal, Isso. alguma coisa, né? e se tornou sofrimento, Sofrimento. ok? Então, as dores físicas do corpo, isso tem a ver com efeito do pecado, ok? E desespero, medo, preocupação, raiva. A pessoa com raiva, o estômago, horrível. o corpo todo sofre. Então, gente, o inferno é isso. O inferno é tudo É a isso continuação, multiplicado ao infinito, a Bíblia E diz, num lugar- sem alívio. Em Sem um lugar alívio. totalmente longe de Deus. Isso. Porque enquanto Então- nós estivermos vivos, nós temos esperança, né, Inclusive, irmão? a gente usa lá em Lucas, lugar de tormentos. Né? Exato. Né? E essa primeira fase que está lá é a primeira fase de quem morreu agora sem Jesus. Mas eles entrarão, nós vamos conversar sobre Sim. isso, diante do trono branco para ser lançado um lago de fogo. Que é muito mais intenso. Eu queria terminar, Lago de agora nós fogo. estamos mais ou menos perto da Sofrimento. nossa... Fazer uma pergunta. Eu caminho com isso aqui há 45 anos. Tá. E eu tenho visto muitos que se dizem evangélicos que não interpretam essa palavra de maneira literal. E daí, uma série de interpretações, algumas até absurdas. Né? Dá para você explicar um pouco a respeito dessa diferença em termos de hermenêutica, exegese? Seria muito bom porque muitas pessoas estão assistindo agora, eu acho. Ok. Vamos pensar assim, ok? Eu sou pai, eu tenho uma filha, um filho, e ele viajou para um lugar distante. E eu preciso, como pai, ajudar a minha filha em algumas situações. E vamos supor que na época que eu estou vivendo, e eu passei por essa época, né? Eu sou da época em que, para mim conversar com meu parente lá na Itália, ok? Era por telefone, que era muito caro, ok? Carta, que era o mais barato que tinha, e meu pai, uma vez por mês, ele sentava e escrevia a carta para a mãe deles, dizendo o que estava acontecendo aqui. O pessoal hoje nem pode imaginar isso, ok? Mas o meu pai, aí, ao escrever, o que ele usou? Qual era a ferramenta? A gramática, a linguagem. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso é, Deus nos criou com capacidade de nos comunicarmos com Deus e Deus poder se comunicar comigo. Então, Deus criou a linguagem. Linguagem é gramática. Ok? Então, a Bíblia é a carta de Deus para nós. A carta Então, de amor, eu falo. Exato, é uma carta de amor, é verdade. Né? Então, eu tenho que interpretar a Bíblia gramaticalmente, em primeiro lugar, literalmente e historicamente.
Isso é, porque a Bíblia, ela traz uma história. Por exemplo, quando você vai ler Apocalipse, vai ver que a profecia de Apocalipse cumpre Daniel. E, na verdade, cumpre outras promessas de Deus dentro da história. Quando nós tiramos essa literalidade, eu posso falar que a Bíblia ensina qualquer coisa. Alguém um dia soltou uma frase e ele falou assim, vocês vão entender, é uma frase de impacto. A Bíblia, ela se tornou a mãe das heresias. Por quê? Porque a pessoa pega a Bíblia e deturpa, né? Isso aqui é linguagem figurada, então. Então, quando a gente perde a literatura... Então, quando eu mando uma carta para minha filha, eu escolho bem as palavras para que, quando ela leia, ela entenda o que eu vou estar dizendo. Ela não pode chegar e dizer, peraí, mas o que meu pai quis dizer com isso? Está claro lá. Né? Então, esse é o grande problema. E isso aconteceu sempre, ao longo dos anos, aconteceu. Sim. Lá no Éden, o que aconteceu foi isso. Uma deturpação do que Deus ensinou. Deus deu uma ordem simples. Sim. Olha, você pode comer de tudo que está aqui. Ok? Mas tem uma árvore lá que você não pode comer. Sim. O dia que você comer, certamente vai morrer. Aí alguém chega e diz, mas por que Deus colocou aquela maldita árvore? Porque ela é maldita mesmo, né? Uai, Deus criou o ser humano com a capacidade de tomar decisões. Então ele tem que ser colocado num ambiente de tomar decisões. Não era um robô, né? Isso. Às vezes eu brinco assim, né? Que graça tem uma mãe, pega uma boneca, aperta o botão da boneca e a boneca diz, mamãe, eu te amo. Mas quando o seu filho ou sua filha voluntariamente... Então é isso, Deus não criou o homem como robô. O homem precisava ser colocado num local em que ele pudesse exercer todas as suas faculdades e se responsabilizar por aquilo. Então Deus foi perfeito. Não é? Então é isso. A Bíblia ela precisa ser interpretada de maneira gramatical, literal e histórica. Até figura de linguagem tem que ser interpretada literal. Por exemplo, quando Jesus diz, eu sou a porta, qual é a literalidade da porta? Eu sou a única passagem, né, para o homem chegar até o Pai. A literalidade da porta. É só interpretar. E a gente entende simples, que a própria Bíblia explica a Bíblia. Exatamente. E é uma coisa você pega que você Daniel, usa tanto, né, a porta. Daniel, aqueles animais que estão lá, se você vai ver análise, você vai perceber os reinos que já passaram, os reinos que vão vir. Né? Muito bem. Bom, tem muita coisa. Hoje... A Bíblia é muito rica, né? É maravilhoso. Hoje foi apenas um tira-gosto. Sim. Tá bom? Nós queremos você de novo, porque nós não entramos realmente no que nós começamos a falar, né? Não. Que é o sistema. Né? O sistema está sendo para então, eu queria só que você dê uma pinceladinha. O que nós não falamos dentro do tema, que é esse sistema está sendo preparado e que o mundo não sabe. Tentar resumir, né? Quando a Bíblia diz, por exemplo, a Bíblia mostra um Deus que é soberano e que controla todas as coisas. Mas também esse mesmo Deus, por causa daquilo que aconteceu no Éden, né, a queda do homem, quando o homem confiou no que a serpente falou, e a serpente lá era Satanás, então diz que naquele momento lá, o homem entregou, vamos dizer assim, o seu coração, a sua confiança para o inimigo, para Satanás. Por isso que a Bíblia chama Satanás do príncipe desse mundo, o Deus desse século. Quer dizer, ele é o Deus dos seres humanos que não tem Jesus como seu Deus. Então, o mundo está dividido em dois grupos, baseado na Bíblia. Está lá, não posso fazer diferente. Não é? Então, o que significa? Primeiro, que Satanás, ele controla, né? Ele influencia e até controla muitos seres humanos. Ok? Satanás, ele conhece a Bíblia, né? Por exemplo, Tiago diz, você acredita que existe só um Deus? Tudo bem, você faz bem. A Bíblia, o diabo também crê e treme. Porque não obedece. Não obedece, né? Por quê? Porque ele desafiou Deus e foi tirado, né, do trono em que ele estava lá, regendo os anjos assim por diante, mas é outra história isso daí. Né? Mas ele está controlando, debaixo da permissão de Deus, o sistema do mundo, o jeito do mundo pensar, o jeito do mundo agir e assim por diante.
ok? Mas também Deus escreveu a história e o que vai acontecer. Então nós precisamos entender, né, o que o inimigo está fazendo, o que Deus também está fazendo e vai fazer, para que a gente possa distinguir, Sim. né, O bom do mal. o bom do mal, né, e fazer a decisão que cabe a nós fazer, né, que é a responsabilidade de todo ser humano, né, de a crer que quando Deus escreve o que escreve, Ele quer o melhor para o ser humano, Sim. nos preparando para aquilo que vai vir. Sim. Por quê? As pessoas que ficarem no planeta Terra depois do arrebatamento da igreja Nossa. vai experimentar grande sofrimento. Eu sei que alguns vão fazer o que Pedro diz que vai fazer. Alguns vão zombar disso. Bom. Tá bom, não posso fazer nada, Sim. né? Mas vai acontecer porque muitas profecias, inclusive sobre o povo de Israel, quando a gente fala do Holocausto, vamos entrar num lugar, numa área complicada, né? Sim. Mas o Holocausto também, cuidado com o que eu vou dizer, é consequência de Israel ter rejeitado o Messias, por exemplo. Matou o autor, né? E se você pegar Deuteronômio capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30 é Apocalipse. Resumido. Sim. O sofrimento das pessoas por desdenharem de Deus. Quando as pessoas fazem diferente do que está escrito na Bíblia, as pessoas estão desdenhando de Deus. Então Deus diz, eu vou tratar você como alguém que me despreza. É. E É aí o que está escrito lá em coisas Levíticos difíceis vão também, acontecer no 26. planeta Terra. Mas a boa notícia é que mesmo nesse período, ainda alguns vão reconhecer Jesus como Messias e serão salvos. Sim. Mas será um período de muito sofrimento. Como nunca, a Bíblia diz, como nunca houve no planeta Terra. É isso. Os primeiros cristãos sofreram bastante perseguição. Sim. Mas aquilo lá não vai chegar aos pés do que aquilo que vai Água acontecer com aqui. açúcar. Exato. Marcos, Isso. palavras finais? Não, achei muito bom, foi bem esclarecedor, eu tinha algumas dúvidas, né? Então foi bem esclarecedor, é mais isso mesmo. Graça? É assim, eu estava pensando, né, que muitos falam que ele tarda, né? Jesus fala que está vindo e não aparece, né? Mas assim, ele escreveu a história. Ele não vai passar por cima daquilo que ele já determinou. Né? Então, nós somos os personagens, né, da história. Então, assim, eu creio que ele vai cumprir tudo isso aqui, literalmente. Né? E eu creio, assim, que Judas, eu acho que é o último livro antes de entrar em Apocalipse, né? Porque fala o caráter destes homens que nós estamos vendo hoje, vendendo Jesus por mais de 30 moedas. Né? Então, assim, eu acho que o livro de Judas está bem claro daquilo que Deus... Amém. Então, foi Muita muito coisa, bom. né? Foi muito A gente não bom. quer parar de falar, é tão bom. É maravilhoso. Mensagem final? Mensagem final, a irmãzinha lembrou bem, Ah, citando Pedro de novo. Né? Pedro diz um motivo porque aparentemente está demorando. Ele está demorando por misericórdia. Está dando oportunidade para as pessoas que ainda não entendem o seu estado pecaminoso e o destino terrível que os aguarda, para que eles tenham ainda mais um dia, ou mais 10 anos, ou mais 20, quem sou eu para datar, porque, para poderem se render a Jesus. Amém. É pura misericórdia e amor de Deus. Mesmo, irmão. Essa aparente demora. Porque ele sabe para onde eles vão. Sim. Não é verdade? Amados, nós estamos encerrando e se você quer saber mais detalhes, entre lá, Raul Nogueira Canal, nós temos no playlist Escatologia em Daniel. Isso você precisa saber porque ele vai voltar aqui e vai estar tocando algumas coisas nesse ponto. E também tem um outro lá só Escatologia, onde eu trabalho 1ª, 2ª Tessalonicenses e Apocalipse, versículo a versículo. Então, seria interessante você já estar se antecipando, lendo, vendo os detalhes, porque a gente pode esclarecer assim de uma forma pessoal, batendo um papo, de uma maneira bem informal, e a gente vai esclarecer algumas coisas. Amém. Muito bem, nós todas as quartas-feiras e sexta
nós estamos ao vivo no Face, é só entrar 18h30. Na quarta, normalmente nós damos algo avulso. Ontem eu terminei a série sobre maldição. E na sexta nós falamos sobre um livro que a gente vai expondo versículo a versículo. E no caso nós estamos falando sobre Lucas. E podcast nós vamos estar todas as vezes que é possível, ao vivo, onde nós estamos aí colocando assim, estudando a palavra de Deus em Efésios, versículo a versículo, e também trazendo pessoas, entrevistando pessoas, e eu acho que vai ser bem interessante. Nós vamos programar, possivelmente, o Walter Nogueira, meu irmão, vai estar na próxima, onde nós vamos estar também falando com ele, e vamos estar trazendo outras pessoas como Edson Naves, e vamos trazer a Elinísia, que é da WH, falando sobre missões, e assim por diante, tá bem? Então, fale para os seus amigos, né, nas suas redes, e que Deus realmente abençoe muito a cada um de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. Amém. Amém.